Fala rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você 5 passos rápidos que você precisa configurar no seu Photoshop para você fazer um post correto, tanto para o Instagram quanto para o Facebook, tá bom? Então vamos lá, eu vou te passar essas 5 etapas que você tem que prestar atenção aqui na hora de criar um documento para fazer um post para essas mídias sociais, tá bom? Primeiro de tudo, vamos criar um novo documento. E aí, tem 5 coisas aqui nesse momento que você vai precisar prestar atenção para criar de forma correta esses posts, tá bom? A primeira coisa é isso aqui, ó, a resolução, certo? Se você não sabe, a resolução, né, para internet, para aparelhos, né, celular, etc., a resolução é de 72 ppi. Então, não adianta você colocar uma resolução maior aqui, que o navegador, né, ou o aplicativo, ele só vai rodar 72 ppi, que é o padrão de resolução da web, tá bom? Então, se o seu número tiver maior aqui, ó, você diminui para 72, por quê? Porque se esse número tiver acima de 72 ppi, o que vai acontecer é que quando você postar essa imagem no Instagram ou no Facebook, o Instagram e o Facebook vai diminuir a qualidade dessa imagem para poder se encaixar nos 72 ppi. E aí o que acontece? Nesse processo de diminuição que eles fazem, você acaba perdendo qualidade visual mesmo da imagem, né? Às vezes fica serrilhado, enfim, dá uma série de problemas que você poderia ter evitado se você já fizesse dentro da resolução adequada para esse tipo de plataforma, certo? Então, se você vai fazer um site ou alguma coisa para web, um post para ficar dentro de um aplicativo, faça em 72 ppi, que é a resolução de tela que a gente fala, né? Tudo que tiver tela geralmente vai estar dentro da resolução de 72 ppi. O que passar disso vai ser diminuído quando você postar lá, e aí vai gerar uma série de problemas. Então, primeira coisa, resolução para web é de 72. Lembre-se disso. Segunda coisa é o modo de cor, que está aqui embaixo, ó. O que acontece? A gente tem 2 modos de cores que a gente usa mais, né? O CMYK e o RGB. Você precisa entender para que serve cada um, porque senão você vai fazer o seguinte, ó. Seu documento vai estar aqui em CMYK, e aí você vai criar lá a sua arte para o Instagram, e quando você postar, as cores lá vão ficar diferentes, né? De repente o azul marinho que você colocou vai ficar preto, o vermelho que você colocou vai ficar verde. Isso por quê? Porque você está usando um modo de cor diferente do modo de cor que é utilizado pelos celulares, computadores, entendeu? Então eu vou te explicar aqui a diferença e qual você deve usar para o Instagram e para o Facebook. Pessoal, as cores CMYK, né? Ela é uma sigla que representa ciano, magenta e yellow, e o K simboliza a palavra key, que é chave em inglês, né? Que na verdade é o preto. Por quê? Porque nessa composição aqui, o preto é o que dá a profundidade do desenho, né? Da imagem. Então por isso que ele é chamado da cor chave, né? Mas o K é do preto, né? Que seria o black. Então, esse sistema CMYK, ele é usado para produzir arte para impressão, pessoal, tá bom? CMYK, computadores não exibem CMYK, certo? Computadores exibem RGB, celulares exibem RGB. CMYK é uma configuração de cor própria para impressão, para ser utilizado com tinta, tá bom? Em impressoras, certo? Principalmente quando você vai mandar material para gráficas, beleza? Então, se a gente não vai mandar nada para gráfica, a gente está querendo fazer uma arte que vai ser exibida num aplicativo de celular, né? Ou que está na tela de um computador, não faz sentido você usar CMYK, senão quando essa arte for exibida, né, esse aparelho que está exibindo a arte, ele vai converter esse CMYK para o RGB. E aí nessa conversão as cores vão mudar. Por quê? Porque os valores das cores no CMYK não são os mesmos valores das cores no RGB, certo? O RGB tem mais cores que o CMYK. Então não dá para fazer essa conversão da forma correta, tá bom? Então
Se você for criar artes para o Instagram ou Facebook, utilize cores RGB, que é a famosa cor luz que a gente fala, né? O RGB é um sistema de cor por luz e não por tinta, certo? E o CMYK é um sistema de cores de tintas. Por isso que não vai dar certo se você usar um no lugar do outro, certo? A gente chama de cores luz ou o CMYK, né, que seria a cor de substrato, né, que faz referência à tintura, né? Então, basicamente, você vai precisar usar RGB para as cores do seu post ficarem corretas, tá bom? Uma coisa legal de falar aqui é que o RGB, né, é só curiosidade mesmo, o RGB é uma cor luz, ou seja, ela emite a cor. Né? No sistema RGB, ele só funciona em lugares onde a cor é emitida a partir de um aparelho, de uma tela ou algo assim. Né? Já a cor CMYK, a cor não é emitida por nada, ela é subtraída, ela é integrada pela tinta no papel, entendeu? Então, o RGB é cor saindo de algum lugar, né? De uma tela, de um celular, etc., em forma de luz, e o CMYK é a cor entrando em algum lugar, entrando em um papel, enfim, sendo impressa em alguma coisa, tá bom? Então, você deixa lá em RGB. Outra coisa muito importante é esse quadradinho aqui, ó, perfil de cor. O que acontece? O Photoshop, ele precisa entender, né? Ele precisa desse perfil de cor, que é a forma com que ele vai mostrar na tela do seu computador as cores que você escolheu. Então, quando eu escolho RGB, tem uma gama de cores lá no sistema RGB. Mas eu preciso falar para o meu Photoshop como que eu quero ver esse RGB na minha tela, certo? Porque o Photoshop precisa interpretar esse sistema RGB para que eu consiga ver as cores na tela o mais próximo do que vai ficar lá no celular, certo? Agora, o que acontece? Tem muito padrão RGB, pessoal. O que a gente faz é padronizar, né? Existem alguns padrões aqui que a gente sabe que é mais próximo de todos os dispositivos, que são esses dois aqui, ó. Ou o Adobe RGB, certo? Se você escolher esse, vai dar certo, muito provavelmente. Ou o sRGB, que tá aqui, ó, o sRGB, certo? Na verdade, esse aqui ele é mais genérico, assim, vai servir para mais coisas, né? Mas se você quiser, você pode usar o Adobe RGB, que também é bem próximo da realidade, do que vai ficar no seu celular, tá bom? Então, não deixem outros perfis aqui, ou Adobe ou sRGB. Eu prefiro sRGB, tá bom? Vamos para o próximo ponto, que é as dimensões, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre as dimensões permitidas, né? Tanto no Instagram quanto Facebook. Eu vou deixar um cardzinho aqui no vídeo, aqui na parte direita de cima da tela, e aí vocês já vão poder olhar lá também este vídeo, certo? Mas basicamente as dimensões aqui são largura e altura, né? No caso, para produzir posts, você tem que deixar em pixel, tá? Porque é a medida que vai ser lida pela tela do celular ou do computador, né? O tamanho padrão daquele post quadradinho, que é o mais utilizado aí nas plataformas, né? É 1080 por 1080, tá bom, pessoal? Você pode esticar até 1200 para 1200, mas se passar disso aí vai acontecer a mesma coisa que a resolução. Se você postar uma foto lá com 1800 por 1800, o Instagram vai ralfar ela, que a gente fala, né? Ralfar é como se fosse converter ela, né, numa resolução menor, entendeu? Então não adianta você fazer um negócio muito grande querendo que fique super nítido e não sei o que. O Instagram só vai até no máximo, se eu não me engano, 1200, tá? Mas 1080 por 1080 já é assim o supra-sumo da resolução para o Instagram, tá bom? Então fique atento a isso aqui. Tem outros tamanhos permitidos também que você pode ver lá no cardzinho que eu deixei ali em cima. E o último ponto, pessoal, o último passo é o seguinte: uma vez que você fez tudo isso aqui e criou o seu documento, né? Vamos supor lá que você criou uma arte aqui. O quinto passo é o seguinte: se possível, né? Se você tiver espaço aí no seu computador que comporte isso, salve sempre essas imagens clica aqui em salvar no computador.
E salve essas imagens aqui, ó, sempre em PNG, tá bom? Por que isso? Porque quando você salva em PNG, né, o Instagram e o Facebook, ele tende a não converter, não fazer alterações nessa imagem, tá? Eu não sei ao certo por quê, mas eu já testei e realmente parece que faz uma diferença. Quando você posta em JPEG, o Instagram parece que ainda dá uma editada naquela imagem assim e ele fica meio serrilhado, né? Mas quando você posta em PNG, o Instagram não faz essa edição e aí não fica serrilhado, né? Ou faz, mas o formato não permite que o serrilhado apareça, enfim. Eu não sei a razão certa do porquê o PNG se comporta melhor nessas plataformas, mas a partir dos meus testes aqui, o que eu vejo aqui, salvar em PNG garante um pouco mais de qualidade lá na hora de postar, beleza? Lembrando que o PNG, como eu disse, ele ocupa bem mais espaço que um JPEG, tá? Então fica atento aí em questão de peso, né? Se você tem armazenamento, se você faz muita coisa, né, muito post, vale a pena você ficar atento também ao peso desses arquivos. Salvou em PNG, você vai ter muito mais qualidade, tá bom? Pessoal, me esqueci de falar no começo do vídeo, mas por favor, se inscreve aí no canal, beleza? Clica no gostei aí, dá um joinha aí no vídeo que ajuda o canal também. Ativa o sininho lá para você ver quando sair novos vídeos, beleza? E acompanha a gente aí que vai ter muito conteúdo legal nessa área de design gráfico, tá bom? Um abração do Vitor, pessoal, e até a próxima.